Gênesis capítulo 16, vamos iniciar nossa leitura do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis capítulo 16, versículos 1 ao 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Com essas notas amargas, nós queremos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos dê discernimento na sua palavra. Santo Deus, abençoa o teu povo nesta noite, para se achegar mais uma vez à tua palavra inspirada, entender não somente as lições, que não encaremos apenas como lições de vida, mas encaremos como vida em si, como uma vida que o Senhor nos está ensinando a ter, uma vida de fé, uma vida de total confiança no Senhor, e mesmo nos erros desses personagens, que possamos ver brilhar a tua graça. Ajuda-nos a lidar com os nossos erros também, de maneira que eles sejam entregues nessa noite, diante da cruz, através do arrependimento, e possamos de novo renovar um compromisso com o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O Deus que me vê. O capítulo 16 de Gênesis é um dos capítulos mais emocionantes do livro. Embora a saga de José seja aquela saga que todos nós entramos em um estado emocional de percepção ou de equilíbrio, porque José trata de perdão, a saga de José trata do plano soberano de Deus, mas a saga de Agar, dessa escrava egípcia, é muito interessante e nos toca o coração, tanto no capítulo 16 como no capítulo 21, onde ela volta, sofrendo também, mas nós percebemos na vida dessa mulher e no desenvolvimento que ela tem junto com Abraão, um agir de Deus especial na sua vida. Por isso que nós estamos centralizando neste nome, nesta frase: o Deus que me vê. Quem é Abraão? Nós temos falado e estamos construindo esse pai da fé que nós olhamos e vemos ele com esse nome Abraão, mas aqui então ele ainda é Abrão. Sua mulher não é Sara ainda é Sarai. É interessante porque na Índia, no nordeste da Índia, quando missionários cristãos vão pregar o evangelho lá, eles ouvem o evangelho, aqueles habitantes daquele país, naquela região, eles ouvem o evangelho, se convertem, são batizados em rios, e nos momentos em que eles são batizados, eles recebem novos nomes. Eles dizem: nós vamos renegar o nosso nome indiano do passado, e agora nós vamos ter nomes cristãos, que são nomes bíblicos. É interessante porque até hoje, atualmente, essa prática de mudar o nome tem denotado uma mudança de vida, uma conversão. Mas esses ainda são Abrão e Sarai. O momento da conversão, o momento da mudança, nós não sabemos definir, especialmente no Antigo Testamento, que não tem essas linhas tão claras no momento de transformação de alguém. Uma coisa nós sabemos: ele já é um homem de fé. Deus já fez, no capítulo 15, uma estranha aliança com ele, sobre a qual nós falamos no último domingo.
Uma aliança em que Deus se propõe a fazer mesmo que ele não faça. Mesmo que ele esteja dormindo, mesmo que ele esteja em trevas, Deus passa sozinho, prometendo a custo da sua vida que não pode ser tirada nem destruída, porque é uma vida eterna. Deus coloca-se à disposição de cumprir esta aliança. Mas capítulos 16 em diante voltam, saem, tiram o foco de Deus e volta o foco para as ações humanas. É tão glorioso ver todo esse evento desta aliança, mas nós voltamos para os seres humanos e nós percebemos que os seres humanos falham. É um contraste muito grande, irmãos, perceber aquele Abrão meio indeciso, dizendo: Senhor, como é que o Senhor vai me dar a posteridade? E Deus o levando para fora, para as estrelas, e dizendo: você tem que confiar, eu darei. E nós ficamos inspirados, empolgados. Mas a grande questão, irmãos, é: e 10 anos depois? Será que uma empolgação dura 10 anos? Será que a nossa fé, ela consegue resistir por 10 anos? Será que aquela confiança que nós temos de que Deus fará, mesmo diante do impossível, e quando nós ouvimos uma pregação, ou quando nós ouvimos uma música, ou quando nós recebemos uma oração e dizemos: eita, oração poderosa, agora eu creio, será que durará 10 anos? A grande questão é que não dura. Não dura. Tanto não dura que nós temos toda essa confusão acontecendo, porque a fé decaiu. Porque aquele compromisso, aquela figura, aquela imagem, aquela voz de Deus que estava tão nítida, começa a se esvair. Por que que isso acontece? É tão difícil ser humano, né? Com as nossas instabilidades. Eu sei que muitos que estão aqui devem chorar por isso, porque são crentes. E devem estar diante de Deus se perguntando: por que, Senhor? Porque tem dias que eu creio e tem dias que eu não creio. Porque tem dias que eu te amo e tem dias que eu não te amo. E deveríamos chorar. Porque, afinal, esses que choram estão esperando que Deus os transforme para que essa instabilidade torne-se estabilidade no futuro, onde nossas lágrimas serão enxugadas por Cristo Jesus. Quando nós temos uma promessa que se demora, especialmente dos versículos 1 ao 3, nós percebemos que há um contexto para essa confusão. É uma confusão que vem da cultura, de novo, vai causar um estranhamento em nós. Você deve olhar para esse texto e às vezes até se escandalizar, como eu me escandalizo. Como é que pode? Uma mulher trazendo uma escrava para dormir com o marido? Isso é coisa de opressão, isso é coisa de animais. Uma coisa que nós devemos lembrar: a cultura bíblica não é a mesma cultura nossa. Isso não quer dizer que o que esteja acontecendo não seja pecado. Vamos perceber as linhas do que acontece. Olha comigo o versículo 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. 10 anos depois, os filhos não chegaram. E você imagina, embora nós não saibamos a idade de Sarai, ela provavelmente é muito mais nova que Abrão, mas Abrão nessa época tem seus 80 e tantos anos. Se Abrão tem seus 80 e tantos anos, no mínimo, Sarai está chegando aos seus 40, 50 anos. E tem um negócio chamado menopausa. Então, é provável que desta menopausa, deste encerramento da possibilidade de ter filhos, que surge ainda mais a urgência de tentar resolver, de tentar trabalhar no lugar de Deus, de dizer: Deus não fez, vamos achar um outro caminho, um plano B para isso que Deus está planejando. Eles tinham, continuando o versículo 1, uma serva egípcia chamada Agar. As linhas do que nós chamamos de escravidão hoje e as linhas da escravidão nessa época, em várias épocas, são bem diferentes. Por isso que a Bíblia muitas vezes não traduz como escrava, mas traduz como serva. Alguém de casa, mas alguém que não tem a mesma patente dos donos da casa. É alguém que está para servir. Não tem como fazer uma comparação com hoje. É semelhante? Não tem. Porque nós temos outra estrutura social acontecendo aqui. Quer dizer que a escravidão é boa?
Nunca foi. Nunca foi. Sujeitar um outro ser humano, humilhando-o, inclusive nós veremos isso aqui, nunca será algo bom, porque não reflete o caráter de Deus, que é um Deus bondoso. Então, Sarai, tendo de posse dessa serva egípcia, e guarda essa informação, o fato dela ser egípcia e chamada Agar, diz a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Eu estou dizendo que a grande probabilidade é, chegando-se à menopausa, ela diz, qual a conclusão? Deus não quis. Isso quer dizer que nós temos uma grande incredulidade aqui, e você já fique, olha que mulher incrédula. Irmãos, ela esperou por 10 anos. A pergunta que eu faço ao texto, e fiz durante a semana, é: eu esperaria? Eu aguentaria por 10 anos? E chega um momento em que as possibilidades vão se esvaindo, você vai sendo pressionado contra a parede, e a pressão vai aumentando, e você diz, não tem jeito. O Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Olha a cosmovisão dessa mulher. Ela não é uma completa incrédula, pelo contrário, ela entende que tudo o que acontece na vida dela vem de Deus. Não foram as questões biológicas, como a gente diz hoje, não foram as questões sociais, não foram as questões econômicas. O que é que ela interpreta da vida? Foi Deus que impediu, e é uma interpretação correta, que quem crê em Deus deve sempre considerar. Deus me impediu. Então, aí é que está o erro. Tome a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. É aqui que entra a cultura, irmãos. Dentre várias leis que haviam na época, que provavelmente Abrão, dentro do seu país, na sua criação, foi adepto dessas leis, dentro de vários documentos achados por meio de escavações, poderia trazer vários, mas eu vou selecionar o mais conhecido, que quase todo mundo sabe acerca dele: o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é conhecido da maioria na escola, a gente ouve falar sobre esse olho por olho, dente por dente, uma retribuição, mas o Código de Hammurabi ele tem outras descrições, dentre elas uma bem interessante: se uma mulher ela não tem filhos, o marido pode então pegar uma escrava da casa e ter um filho com ela. E esse filho seria considerado um filho legítimo da sua dona. A ideia do Código de Hammurabi é o seguinte: um filho que nasce da serva é um filho da dona da casa. Ela só tem um filho. Ela seria a chamada hoje barriga de aluguel. Percebe as conexões? Embora não sejam conexões exatas. Eu não posso dizer que Agar, por exemplo, é uma barriga de aluguel. Não posso. Porque nós estamos em outra cultura. Hoje nós temos outras descrições e outras vivências. Tranquilo até aqui. Então, dentro dessa cultura, eles têm este domínio. Um domínio de quê? Aquela mulher, aquele corpo feminino, é posse deles. Tanto é posse deles, como donos, como senhores, que eles podem usar esse corpo para ter um filho para eles. Percebe o jeito que Sara fala, ou Sarai? Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Eu terei um filho por meio dela, através dela. E o texto que está aí destacado diz: e Abrão concordou com o plano de Sarai, com os esquemas de Sarai. E Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, e a ideia é muito seca, não tem sentimentos, nós não sabemos, o autor não descreve, mas ela toma a sua serva, dá por mulher a Abrão, e, ironicamente, ela fica grávida. E o texto ainda dá mais uma descrição. Depois que ele, ou seja, Abrão, estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Olha, eles chegam na terra prometida. Deus prometeu uma terra, conforme vimos no capítulo 15, e um povo. Eles chegam na terra, mas cadê o povo? A terra está sob meus pés, 10 anos, e nada acontece. Então é dessa maneira que nós temos essa estratégia terrível, uma estratégia que vai acontecendo fora dos planos de Deus. Eu quero destacar aqui a concordância de Abrão. Abrão aparece sempre muito passivo, e Moisés, de maneira muito intencional, sendo o escritor de Gênesis, ele está fazendo uma correlação de Abrão com Adão.
O texto diz: Abrão concordou com o plano de Sarai. Isso é a nossa tradução. Mas no texto em hebraico diz, isso é uma fórmula idiomática, diz: Abrão ouviu a voz de Sarai. Então, por exemplo, sua mulher diz: olha, nós precisamos comprar açúcar. O que é que o hebraico dizia? Então, o marido ouviu a voz da sua esposa para comprar açúcar. Ouvir a voz significa concordar. É a mesmíssima palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando Deus chega para Adão e diz: olha, Adão, você está condenado, acabou tudo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher. Porque você concordou com ela. Aquele mesmo caso que nós sempre nos defrontamos com casais em crise. Nunca existe culpa individualizada. É raro. É muito raro. É um caso em 1000 de haver a culpa apenas de um dentro de um casamento. Você percebe uma Sarai incrédula, sendo pressionada contra a parede, criando seus estratagemas, e um Abrão passivo, que apenas ouve a sua mulher, que diz: tá bom. Se há da parte dele desejos eróticos por Agar, desejos de traição, nós não sabemos. Nós não sabemos como foi esse envolvimento. Uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa: adultério é pecado. Quando Sarai traz algo da cultura e diz: vamos, olha, aqui é normal ter um filho através de uma serva. Para Deus não é normal. É um negocinho que nós chamamos de mundanismo. Já ouviu falar de mundanismo? Mundanismo é quando nós pegamos a nossa cultura e ela já é totalmente aceita, há uma concordância social, e eu digo, então não deve ser errado. Mas quais são os padrões bíblicos? Vamos calar os padrões bíblicos por conta da necessidade. A necessidade tem feito muitos cristãos caírem. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Marido que trai a esposa e chega dizendo: ó, pastor, é porque ela não queria ter nada comigo, então eu traí ela. Ou seja, foi a necessidade que me levou ao adultério. Eu digo: acaba sem vergonha. Isso não existe na ética cristã. Eu pequei por necessidade. Ninguém peca por necessidade. Peca por sem vergonhice, conforme os termos que eu já estava usando. Peca porque quer. Não existe esse pecado por necessidade. Nós temos então toda a construção aqui do problema que acontecerá. O caminho não é certo. Quando você escolhe um caminho incorreto, as consequências virão. As consequências, elas são incontornáveis. E até então nós temos dois personagens falando, embora um só esteja concordando: Sarai, Abrão, e quem é a vítima da história? Agar. Agar, para mim, é muito semelhante a Batseba. Você não vê Batseba falando nada quando Davi vai em busca de ter relações sexuais com ela. Sabe por que ela não fala nada? Porque se ela falasse, ela poderia ser morta. É o rei. Nós então estamos aqui diante de mulheres em situação de grande fragilidade. É um dos textos centrais nas Escrituras para nós percebermos como Deus se importa com os pequeninos. Como Deus se importa com aqueles que estão em situação de fragilidade. Ela não tem o que fazer. Ela é submissa. Ela é neutra na história. Então a história continua para uma cena de um desastre familiar. A cena de um desastre familiar está se montando por conta da incredulidade. Não subestime o poder das coisas que você tem feito na sua vida espiritual. Não subestime o poder. Assim como tem muitas pessoas hoje procurando igrejas e procurando Cristo para resolver seus problemas familiares, tem muitos cristãos que estão indo no caminho inverso. E estão abandonando Cristo, estão deixando o mundo entrar nas suas vidas, nas suas opiniões, nas suas famílias, e estão, sem perceber, destruindo as suas famílias. Ao passo que pessoas mundanas estão procurando a igreja em busca de ajuda, os cristãos estão relaxando e deixando com que suas famílias sejam destruídas. Não faz sentido. Não faz sentido. O mundo está sedento e a igreja está nem aí para onde suas famílias vão em relação às influências desse mundo.
A cena de um desastre familiar é feita. Assim como Sarai traz Agar, Abrão deita-se com ela. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. É óbvio que ela ficaria. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. E aqui volta o código de Hammurabi, porque o código de Hammurabi dizia o seguinte: se a escrava que ficar grávida desprezar a sua senhora, ela deveria ser marcada com ferro quente e ser humilhada para que não fizesse isso. É tão cultural, é tão presente nessa cultura, que Provérbios diz que sobre 3 coisas o mundo estremece. A quarta coisa é a pior de todas. Sabe qual é a quarta coisa que é a pior de todas? Que Salomão coloca? É uma escrava que se tornou senhora. Então nós estamos falando aqui não de relações que Deus aprova. Nós estamos falando de relações humanas que Deus desaprova e é óbvio que essas relações vão causar problemas. Um dos comentaristas que eu li, desses acadêmicos, diz: olha, em nada Abrão nem Sarai estão errados, porque eles estão seguindo apenas a cultura da época. Tanto eles não estão errados, que Deus não reclama com eles. Olha que coisa, né? Eu amo os acadêmicos, porque eles se acham muito inteligentes. Deus não reclama. Pois é, mas Deus precisa reclamar? Deus precisa deixar explícita a sua ira, sendo que as consequências do pecado estão descritas aqui? Sendo que Moisés fez questão de demonstrar que isso não está correto, que o pecado não deveria ter sido cometido, que um marido deve deitar-se com a sua esposa numa relação monogâmica, e mesmo que a cultura diga não, um crente deveria permanecer fiel. Isso gera o desprezo de Agar. É óbvio, se ela se vê como alguém que pode dar à luz a filhos, e a sua senhora não, é óbvio que ela vai achar-se, é óbvio que ela terá um orgulho sobre isso. E o versículo 5 diz: então Sarai disse a Abrão, olha como volta a coisa, olha como o problema se constrói, seja sobre você a afronta que é feita a mim. A ideia é, você não é macho, você não é macho, porque você deixa essa escrava falar o que quiser comigo dentro dessa casa. Você não é macho. Você deveria me proteger. E, de fato, pelo que nós percebemos, Abrão dava uma certa atenção para Agar. Capítulo 21 vai deixar isso mais claro. Eu mesma pus a minha serva nos seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Essa frase é essencial. Que o Senhor julgue entre mim e você. Se Abrão não é um homem justo e não está em posição de julgar porque é um homem omisso, Sarai acertou. Que Deus, que Yahvé julgue, e é Ele que vai julgar. É Deus que vai interferir nessas relações, tirando a maior parte dos danos, embora os danos estejam lá. Sempre que você prejudica a sua família com o seu pecado, os danos vão continuar na sua família até o final dos tempos. Mas Deus é tão gracioso que Ele tira uma parte desses danos para que, no mínimo, a família se mantenha unida. É impossível se recuperar de uma traição. É impossível se recuperar de um coração inflamado. É impossível se recuperar de uma violência. É impossível. Como seres humanos, nós não temos condição disso. Mas Deus pode curar o nosso coração para que, no mínimo, nós possamos voltar a conviver, a ter uma certa unidade da família. As consequências ficam. Por isso que o Senhor julgará entre os dois. Mas não só entre os dois. Sarai está esquecendo uma terceira pessoa que ela talvez não considera como humano, que é Agar. Deus vai julgar entre os 3. Porque na vista de Sarai, a ela e a Abrão. Nada mais. E o que é que ela queria de Agar? Como um instrumento, como uma escrava. Ela queria um filho. Ou seja, na vista de Sarai, a ela, a Abrão e ao filho que viria. Nada mais. Na vista de Deus, só tem essas pessoas? Na vista de Deus tem Sarai, tem Abrão, mas também tem Agar, que é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Então, novamente, nessa indolência, nessa permissividade, o que é que Abrão responde a Sarai?
ele diz: você tem controle. Ela é sua, ela não é minha. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Em nenhum momento Abrão foi violento, nem fez nada para defender a sua esposa. Mas permitindo que isso acontecesse, Sarai humilhou Agar e Agar fugiu da presença dela. Que o desastre está feito. O desastre, ele é tão complexo que as próprias intenções do plano se perdem. Por exemplo, vendo que Sarai humilha Agar, e nós temos aqui a palavra humilhar, que era a mesma palavra que é usada ou vai ser usada em Êxodo, para o Egito humilhando o povo de Deus, nós temos essa escrava, Agar, que é chamada de egípcia. Olha como é interessante, existe uma grande ironia aqui. Agar é uma escrava egípcia. Vamos ver se vocês estão lembrando aqui da sequência. Abraão passou no Egito, vocês lembram de Abraão passando no Egito em algum momento? Passou, né? O faraó até namorou com Sara, teve uns esquemas com ela, e Deus não deixou, não foi? Onde será que Sarai comprou uma escrava egípcia? Lá. No meio de uma crise de fé, a primeira crise de fé de Abraão, compram uma escrava. E uma escrava egípcia. A ironia aqui é porque Sarai humilha uma escrava egípcia. Ou seja, o povo de Deus, a representante, a matriarca do povo de Deus, humilha um egípcio. Anos depois, o Egito vai humilhar o povo de Deus. E Moisés está percebendo isso acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus, embora ele escolha um povo, ele não esquece dos outros povos. É tanto que os profetas, como Isaías, dizem: há salvação para o Egito. O Egito não foi desprezado por Deus. O Egito será salvo. E hoje é salvo. E hoje temos cristãos no Egito. Já pensou nisso? Aquele povo que oprimiu, que escravizou o povo de Deus. Hoje tem igrejas cristãs lá. Hoje eles creem em Jesus, mesmo que uma pequena parte, mas creem. Deus é maravilhoso nos seus planos. Porque o plano de Deus, geralmente, ele me ensina, dentre várias coisas, uma delas que eu destaco, que é: não existem vilões no mundo. Aquele povo não presta, aquele tipo de gente não presta. Cristão não pode falar assim. Um cristão não pode falar assim, desprezar aquele povo daquele lugar, não vale nada. Porque Deus não faz isso. Porque Deus olha com misericórdia para esse povo que muitas vezes parece tão mal, parece tão terrível. A cena final dessa primeira parte é Agar fugindo da presença da sua senhora. Então acontece, após essa fuga, na transição da cena, um encontro que eu estou chamando de fortuito. Um encontro fortuito no poço. Eu gosto da palavra fortuito, porque ela significa o seguinte: algo que acontece ao acaso, sem previsão, sem planejamento, algo acidental. Por exemplo, eu estava em São Paulo e tive um encontro fortuito com alguém de Juazeiro. Não esperava encontrar alguém lá. É um encontro por acaso, imprevisto. Mas é fortuito para quem não crê. Para quem crê, estava dentro do plano de Deus, sempre esteve. Esse encontro fortuito nessa fonte ou nesse poço no deserto, nós veremos nos versículos 7 ao 9. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, ou Shur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Conselho bom, né? Dentre várias coisas, existem duas primeiras vezes aqui em Gênesis 16. É a primeira vez, logo veremos, que alguém nomeia Deus, ou alguém dá um nome a Deus. É a primeira vez, e raras vezes isso acontece. Nós vamos entender por que raras vezes isso acontece. Mas é a primeira vez que aparece esse personagem, chamado Anjo do Senhor. Esse Anjo do Senhor aqui dá uma dor de cabeça. Porque sempre nós, teólogos, estamos buscando entender quem é
ele? Quem é esse anjo do Senhor? É só um anjo? É um anjo qualquer, como um Gabriel? Por que não deu o nome? Gabriel, Miguel? Por que é anjo do Senhor? E perceba, de Yahvé, desse nome especial de Deus. E muitas vezes esse anjo do Senhor aparece, como aos pais de Sansão, e eles se ajoelham diante desse anjo. E esse anjo recebe a adoração. Ele não nega a adoração. Esse anjo do Senhor depois volta para Abraão. Muitas vezes ele aparece. Quem é esse anjo do Senhor? As duas grandes possibilidades é que é uma aparição de Deus na forma de anjo, ou seja, nós chamamos isso de teofania, e parece muito ser isso aqui, porque Agar, depois que o anjo sai, diz, opa, eu acho que eu vi Deus. Eu acho que eu vi Deus. E não somente isso, alguns também tendem a acreditar que é uma cristofania, é uma aparição de Cristo antes dele encarnar, que é uma boa possibilidade, uma vez que Cristo viria como homem, antes ele prefigurou essa vinda como um anjo ou com aparência de anjo. Uma coisa é certa, esse anjo do Senhor é uma presença especial de Deus. De alguma maneira, Deus está presente nesse anjo. Ou ele é o anjo, uma representação dele, como Deus é representado por uma sarça que pega fogo, uma sarça ardente, ou Deus fala por meio desse anjo. É como se esse anjo fosse uma tela transmitindo do céu. De alguma maneira, há algo especial nesse anjo. Você lembra de alguém que está fugindo inclusive da presença de uma mulher. Perceba que Sarai afugentou Agar, e Agar está fugindo da sua presença. Mas na frente, um homem está fugindo da presença de uma mulher. Porque a mulher disse assim, se eu pegar tu, eu te mato. E esse homem pega o beco, vai-se embora. E, muito parecido, um anjo, e o anjo do Senhor aparece para esse homem e diz, ei, para onde é que tu vai? De onde é que tu vem? Elias, né? Para onde é que tu vai? E o conselho para Elias é o mesmo conselho para Agar. Volta. Pegue voltando. Porque você tem que trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa. Quando o anjo, coloque-se no lugar de Agar. Quando ela recebe esta ordem do anjo, é uma ordem estranha, né? Se eu estou fugindo, provavelmente Sarai usou de violência, de algum tipo de violência para ela fugir. O anjo chega e diz, a solução dos teus problemas, sabe qual é? Volte. Como é que pode? Que conselho complicado, né? Só que eu vejo tanta virtude em Agar, porque ela simplesmente obedece. Ela volta. Mas há um texto muito parecido no Novo Testamento de um escravo que fugiu. Não sei se você lembra. Esse texto tem muitos paralelos. Esse escravo, Onésimo, foge do seu senhor, que é Filemom. E pelas ironias de Deus, Onésimo se encontra com Paulo preso. E Onésimo ouve a palavra de Deus, mesmo sendo um escravo, e se converte. Então, Paulo manda uma carta para Filemom, que ele já conhecia, que já era um crente. E ele manda assim, versículos 10 e 11. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou enviando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Tanto Paulo como o anjo estão seguindo a mesma lógica. Porque Paulo poderia dizer, Onésimo, fuja, você é livre agora, você já fugiu? Não volte não, que vai complicar. O anjo poderia dizer a Agar, fuja, porque Sarai não vai mudar. Mas Deus nunca ordena ninguém a fugir. Eu estou com um problema na igreja, eu vou fugir. Não. No reino de Deus não existem covardes. Deus recupera essas pessoas, Deus leva-as à recuperação de seus problemas, mesmo que seja difícil. Volte, vocês vão se dar bem. Vocês têm que se dar bem. Porque se vocês não se derem bem e vocês fugirem, vocês vão encontrar problema em outro lugar e vão fugir de novo, e aí vão virar Caim. Fugindo, errante sobre a terra.
É muito complicado. Existem motivações para nós nos afastarmos, mas tem que ser motivações muito fortes, porque, em geral, Deus ordena que nós fiquemos. Volte. Nós vamos resolver esse problema. Paulo é tão carinhoso que ele diz, eu estou mandando ele de volta. Mas quero dizer, o meu próprio coração, tem um cuidado grande aqui. É do meu coração que você está falando. Se você magoar ele, você me magoa. O anjo parece seguir esse mesmo caminho. Sou eu que estou mandando. Se Sarai disser não, diga que foi o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor que mandou. Sujeite-se a ela. E o texto continua dizendo, o anjo do Senhor, versículo 10, disse também, uma promessa para Agar. Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Mas, primeiras vezes acontecendo. É a primeira e única vez que Deus promete uma descendência numerosa para uma mulher. Porque, geralmente, isso é prometido para Abrão, para Ismael, para Isaac, para Jacó. Mas, nessa linhagem, tem uma mulher que recebe essa promessa. Olha, o plano deveria ser, Abrão vai esperar Deus mandar esse filho de maneira sobrenatural com Sarai. Eles erram, eles pecam, eles são pressionados na parede e dizem, vamos achar outro caminho. Deus abandona quem foi prejudicado na história? Não. É filho de Abrão? Eu não disse que abençoaria Abrão? Se ele teve um filho, mesmo que não seja o da linhagem de Israel, eu vou abençoar ele. Porque Deus é um Deus de promessas, e Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas palavras. Mas tem mais paralelo aí. O anjo diz, você está grávida, ela já estava grávida, e você dará à luz um filho, a quem chamará Ismael. Ismael quer dizer, Deus ouviu a minha voz. As mesmas palavras estão em Lucas, capítulo 1, versículo 31. Você ficará grávida, no caso ainda ficará, o anjo dizendo para Maria, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. São paralelos tão claros que não dá para não perceber a mão de Deus nisso aí. Mulheres fragilizadas, pessoas expostas socialmente, pessoas que poderiam perder tudo por estarem grávidas, poderiam perder tudo por dar um passo errado, e Deus as abençoa. Existe um outro movimento interessante aqui. Não é Abraão que vai dar o nome, não é Sarai que vai dar o nome. Sarai não queria ter um filho através dela? Esse filho é meu, Sarai disse. Deus disse, de jeito nenhum, eu vou dar o nome. O nome é Ismael. Porque Deus agora está mostrando para Sarai que o plano dela não deu certo. Que aquilo que ela esperava ser, Deus transformou em outra coisa. Porque Deus pega os nossos erros, que são tão podres, e Ele coloca num caldeirão, e Ele coloca um tempero e sai coisa boa, não sei como. Mas Deus faz isso. Nenhum de nós aqui pode usar a seguinte desculpa, pecarei, para então Deus transformar meus pecados em coisas boas. O que é que Paulo diria de você, se você está pensando nisso? Você é louco. Não se pode fazer esse tipo de coisa. Agora, mesmo que você peque, Deus pode transformar em coisas boas o seu pecado, os seus deslizes, os seus erros. Deus pode trazer muitas flores da lama podre, de um asfalto quente que seja. Chegamos então aqui ao ápice, onde nosso coração ele começa a apertar, porque nós estamos diante de um Deus que me vê. Quando você lê o versículo 13, mesmo diante da promessa, embora haja problemas, porque esse filho Ismael, ele vai ser violento, os seus herdeiros serão violentos, ele é como um jumento selvagem ninguém monta nele, porque ele dá coices, ele é brabo,
E ele vai ser alguém sempre de guerra, ele vai ser alguém que vive sempre nas fronteiras. Uma coisa interessante que eu não disse é que esse poço, essa muralha de Shur ou de Sur, ela estava no caminho de volta para o Egito. Ou seja, Agar foi para Canaã com a sua família, a família que a comprou, e agora ela estava voltando para o Egito, para a sua casa. Existe um lugar hoje que nós chamamos de faixa de Gaza. Adivinha onde é essa muralha de Shur? É na nossa conhecida hoje faixa de Gaza. Um local que até hoje é um local de grandes guerras, grandes disputas. É tanto que se diz, e nós podemos defender por meio das linhagens, que a maioria dos povos árabes são descendentes de Ismael. Aí você diz, eu sabia. Calma. Eu já ensinei uma coisa, não foi? Você não pode desprezar povo nenhum. Que aí você me despreza também. Você não pode. Deus pode salvar qualquer pessoa. Inclusive, Deus é carinhoso e amoroso com Ismael, prometendo a ele grandes conquistas, grandes desenvolvimentos. Agora, no versículo 13, nós lemos. Aqui é a primeira vez que Agar fala. Ela apenas apanha, ela apenas é usada. Pela primeira vez, ela fala algo. Versículo 13. Então, Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. El Roi. Porque ela dizia, neste lugar, neste poço, nesta fonte, eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi. Ele fica entre Cádiz Barneia e Bered. É um caminho de volta para o Egito, onde nós temos grandes muralhas, ou tínhamos, o Egito tinha grandes muralhas, e esse deserto, uma região desértica, lembra que Cádiz Barneia é um deserto, existia um poço. Esse poço, provavelmente ele fica numa transição entre uma área irrigada e o deserto. Ou seja, você tem um poço num local estratégico. Você enche suas vasilhas naquele poço para poder entrar no deserto, todo equipado com água, dá água para os camelos e tudo mais. Ela diz, esse poço agora tem nome, é Beer Laai Roi. Sabe quem que dá nome a algo na Bíblia? Deus dá nome às suas criaturas. Concorda? Adão dá nome às criaturas. Concorda? O que significa dar nome? Dar nome significa algo de autoridade. Algo em que eu posso olhar e entender e dizer, seu nome é esse. É provável, muito provável, que convivendo com a família de Abrão, Agar já soubesse alguns nomes de Deus, como Yahvé, como Elohim e como Adonai. El, nós já dissemos, essa terminação é L, era a terminação para Deus ou qualquer Deus. Ela diz, agora é minha vez. Porque ela não está inclusa na família de Abraão, talvez nem na adoração. Mas ela diz, agora é minha vez. Eu vou dar um nome a Deus pelo que Ele fez comigo, pela visão que Ele teve de mim, pelo fato dEle não ter me abandonado. El Roi. É um Deus que vê. Não só que vê, é um Deus que me vê. Neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Nós temos uma questão de tradução aqui, que eu acho ainda mais emocionante, porque aqui na NAA nós lemos, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Aqui já há muito significado. Ela está talvez emocionada pelo fato de ter conseguido ver um Deus que já via ela todos os dias. O que foi que ela percebeu no poço? Ela percebeu que durante toda a sua vida, ela achava-se desprezada. Ela achava-se como alguém invisível. Mas entendeu naquele dia que isso não era verdade. Que Deus sempre tinha ela sob suas vistas. Deus nunca perdeu ela de suas vistas. Então, eu olhei pela primeira vez para aquele que me vê. Aqui é uma boa pista para nós dizermos que o anjo do Senhor tem a ver com a presença de Deus. Porque quando o anjo do Senhor sai, cai a ficha, ela diz, eu vi Deus. Eu olhei para aquele que me vê. Mas existem outras possibilidades, como a NVI. A NVI traz uma pergunta. Teria eu visto
aquele que me vê? Não é mais uma questão aqui tanto de emoção, mas uma questão de impacto. Será que isso é verdade? Eu vi aquele que me vê? E a ideia de eu vi as costas daquele que me vê, lembra de uma pessoa que viu as costas de Deus? O próprio Moisés? Será que eu vi as costas daquele que me vê? Existe ainda uma outra possibilidade em outras versões, que é mais interessante ainda. Será que eu realmente vi Deus e saí viva? Eu estou falando que são possibilidades, não são erros, são possibilidades. Porque o texto em hebraico tem algumas emendas que podem ser traduzidas como simplesmente, neste local eu olhei para aquele que me vê, ou será que eu vi ele e escapei? Será que eu vi Deus e estou viva? Ambas as questões podem ser verdadeiras na tradução. Mas o grande centro do texto é que, no momento da maior adversidade da sua vida, o que é que Agar descobriu? Que Deus se importa com ela. Que ela é vista. A pior sensação do mundo é sentir-se invisível. Concorda? É olhar ao redor, talvez não seja verdade, mas é olhar ao redor e perceber que ninguém se importa com você. Sentir-se abandonado. Abandono é a pior sensação do mundo. Quando eu vejo uma criança chorando, eu vi esses dias uma criança chorando, ela entrou na casa de um vizinho, chorando e dizendo, não deixe meus pais me acharem não, porque eles estão batendo em mim, e eles me agridem, e eu quero me esconder aqui, eu estou com fome, tantos dias que eu não como. Qual a sensação? E você olha para uma criança assim, tão falante, tão descrevendo a sua situação, e você diz, como é que pode abandonar uma criatura dessa? Como é que pode desprezar tanto uma criatura dessa? Quando você olha para uma criança nessa situação, você entende o que é desprezo. Você entende o que é ser abandonado. Muitos de nós nos sentimos assim muitas vezes. Mas nós sentimos-nos assim por falta de fé. Porque mesmo que Deus não apareça através do anjo dele, nós sabemos de uma coisa. Porque Agar nos ensinou. Deus é um Deus que vê. E eu queria agradecer à teóloga Agar por me ensinar isso. A essa escrava egípcia que fez teologia e me ensinou essa lição. Deus é um Deus que me vê. Ele não perde, ele não pisca. Aquele que guarda as muralhas de Israel não dorme. Ele não dorme, eu posso confiar nele. Deus se importa comigo. Pelo fato dele se importar comigo, eu posso descansar. Eu posso dormir. Eu posso confiar que ele cuidará da minha família, quando eu não consigo cuidar. O que eu não posso aqui é, pressionado contra a parede, fazer meus planos e minhas estratégias através do pecado para alcançar o propósito de Deus na minha vida. Quantos homens egoístas não há no meio de nós? Que acham que o centro do universo são eles, porque são maridos, porque são homens, desprezam seus filhos, não ligam para a espiritualidade da sua família, estão sempre procurando por seus próprios meios encontrar a glória, o prazer, não sei o que é, mas alguma coisa, alguma satisfação pessoal. Será que isso vai dar certo no final das contas? Será que no final das contas todos esses planos vão ser bons? Será que esse abandono familiar, não, mas pastor, é só para eu ganhar mais um pouco? Mas quando eu passar nessa prova, aí a gente começa o culto doméstico. É só passar. É só uma tensão temporária, sempre é temporário. Aí depois dessa vem outra, aí depois dessa vem outra. Nunca acaba. Quantos homens estão abandonando o serviço da igreja e dando mau exemplo à sua família? E sua família olha para eles e pensa, se painho, se vovô, se titio não faz isso, se para ele é mais importante o trabalho do que o serviço no reino, então para que eu vou fazer isso? Para que eu vou me envolver? Uma vez que, organizando aqui as coisas, eu vou conseguir chegar nesse propósito, nesse alvo, que é ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa inteligente. Quantas mulheres não estão sendo como Sarai, buscando organizar, olha, eu treino meu marido como um cachorrinho.
ele vai seguir aqui o meu padrão. O que eu mandar, ele vai fazer. Porque eu controlo a minha casa, eu controlo meus filhos, eu controlo meu marido. O que eu falar, eles vão obedecer. Será que você precisa desse controle mesmo? Será que esse controle é o que Deus espera da sua vida mesmo? Será que não deve haver um espaço para Deus aqui, não? Você tira as ordens do seu marido, tira a liderança dele, porque você diz que ele não é líder, então você tem que ser. Ok, ele tem que melhorar. Mas você tira Deus da jogada e diz, eu vou fazer e vai dar certo. São as deusas. Os jovens e as crianças estão vendo vocês, viu? Porque nós lemos textos como esse, e se não fosse o Senhor, se não fosse o anjo do Senhor, seria uma completa tragédia. Imagine, se o anjo do Senhor não tivesse ido para aquele poço, a história teria algo de bom? A história teria algo até para nos ensinar? Seria uma plena tragédia. Uma tragédia que se dá em vários termos. Embora ela termine com tons quase positivos. Agar dá à luz a um filho, conforme o anjo diz. Abraão obedece o anjo e chama ele de Ismael, o filho que Agar lhe deu. E Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Mas seria um total desastre. Porque se o anjo não tivesse aparecido, Agar voltaria para o Egito, talvez morreria no deserto, sozinha, sem camelo, sem uma montaria. Abraão perderia o seu filho, talvez até morto. Sarai perderia sua serva e Agar perderia o seu lar. Mas perceba as questões espirituais que de fato eles perderam. Abraão perdeu parte da sua confiança, que ele estava no alto. Que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Meu Deus, que fé! Perdeu uma parte aqui, vacilou. Sarai perdeu a sua amabilidade. Perdeu a oportunidade de ser uma mulher amável, cuidadosa, graciosa. Perdeu. Agar perde a sua segurança. Ela de fato é a vítima aqui. Quando Cristo veio a esse mundo, um homem foi para um poço e encontrou uma mulher. Lembra disso? A Bíblia é maravilhosa, né? O anjo do Senhor encontra uma escrava, que talvez em termos modernos poderíamos dizer estuprada, usada, feita como capacho, violentada, e vai conversar com ela. E vai dizer, volta, Deus tem um plano, você está sendo vista, Deus não perdeu nada. Quando Cristo vem na plenitude dos tempos, ele vai para um poço e ele se encontra com uma mulher prostituta. Ele se encontra com uma mulher provavelmente machucada. Pela época que vivia, pelos homens com quem foi casada, talvez a própria prostituição ou esses casamentos em sequência tanto a machucaram, que ela é desconfiada. Mas o fato do anjo ir, o fato de Jesus ir, nos ensina e muito. Minha pergunta para a igreja é, se nós servimos um Deus que vê, primeiro, você percebe que Deus te vê? Isso tem duas implicações. Ele vê você pecando e ele vê você sofrendo. Alguns estão cansados de sofrer sozinhos. Lembre-se, Deus vê. Alguns estão com o coração endurecido, pecando sozinhos. Lembre-se, com tremor, Deus vê. Deus vê. Deus está vendo. Mas a segunda pergunta que eu tenho é, se nós servimos um Deus que vê, um Deus que vê todas as coisas, que se importa, nós somos uma igreja que vê também? Nós somos um povo que vê? A visão é a base de todo relacionamento. Porque eu posso até dizer que me importo com você, eu posso até dar evidências físicas, externas que eu me importo com você, mas será que eu te vejo? Um verdadeiro relacionamento, ele começa com a visão. Eu te vejo. Eu vejo você sofrendo. Eu vejo suas necessidades. Eu falo com você quando eu percebo que você está precisando. Eu te percebo.
Nós somos uma igreja que vê? Ou você está olhando só para o seu próprio umbigo? Nós servimos um Deus que vê. E Deus está vendo o desprezo que ocasionalmente você dá ao seu irmão, ou ao de fora, que precisa de Cristo. Cristo é um Deus que vê. Olha para as ovelhas perdidas e diz: elas estão como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar para que Deus nos dê um olhar compassivo, assim como Ele tem por nós. Senhor, sabemos que o Senhor está nos vendo agora. Nosso coração, nossa atenção, nossa disposição para ouvir e obedecer. Obrigado por termos lições tão preciosas daquilo que não devemos fazer quando pressionados e da disposição que os pequeninos, os humilhados têm para te servir como Agar. Da percepção que ela teve, correta, de que o Senhor é um Deus soberano. De que em tua soberania, em tua onisciência, tu não perdes nenhuma cena, tu não perdes nenhum passo, nada passa pelos teus sentidos sem que seja percebido, entendido, planejado e aplicado. Muitas vezes nós não cremos nisso, Senhor. Muitas vezes duvidamos, nos revoltamos com o Senhor, falamos que o Senhor não vê, não percebe, que o Senhor não se importa. Dizemos que o Senhor está dormindo no barco e que o Senhor nem liga caso nós nos afoguemos. Mas isso não é verdade, nós sabemos que não é. Lembra ao nosso coração que isso não é verdade, Senhor. Que nos dias de silêncio, percebamos que o silêncio é bom para nós. Faz-nos confiar mais em Ti. Faz-nos aproximar e dizer: eu confio no Senhor, mesmo quando não ouço a Tua voz. Mas para aqueles que precisam nessa noite, Senhor, encontra-os no poço. Que eles possam não somente se revoltar pelo Teu silêncio, mas que eles se disponham em oração para Te encontrar, para Te ouvir. Que eles abram seu coração, tirem toda a dureza e digam: Senhor, eu quero saber o Teu plano, eu quero entender a Tua voz. Se o Senhor mandar eu voltar, eu voltarei. Se o Senhor disser que eu vá, eu irei. Porque Tu és soberano e Teus planos são perfeitos. Ajuda-nos a ser também uma igreja que vê o oprimido, que vê o da família da fé que tem precisado. Ajuda-nos a ser pessoas sensíveis. Nosso coração anda tão duro, Senhor, duro pela impaciência, pela correria das coisas, endurecido pelas distrações. Ajuda-nos a tirar o olho da tela e olhar para os olhos que precisam ser vistos. E antes de querer ser vistos, que possamos ver aqueles que precisam. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.